Então, Henrique, bota o celular pra baixo, rapaz. O que tá fazendo? Ih, caraca, eu tava repostando story, mano. Sem churumelas. Sem churumelas. Maurício Ruff, Rafael Fizive. A gente já sabe o resultado. Eita! Vai, começa. Não, primeiro de tudo, aplausos, né? Aplausos. Aplausos. Aplausos para o Ruff. Porque, moleque, que luta de alto nível, senhores. Inclusive, vai sair um... Vocês tinham pedido, né, na época que não tava tendo UFC, pra eu fazer um mapeamento do Fiziev. E fiz, vai virar conteúdo aqui no MMA hoje. Isso. A gente fez um bastidor, né, de tipo... como seria se o Henrique tivesse mapeado o Fiziev. O Fiziev, exatamente. E, mano, assim, negócio bizarro, porque deu pra ver claramente que o Lee Alves e o Maurício Ruff, principalmente, estavam ligados nesses padrões. Começando que Fiziev começou de canhoto, curioso isso, mas os primeiros golpes dele sempre tendem a ser chutes, mano. Então, tanto chute e volta um pouquinho, tanto o chute step na linha do tronco, como o chute de canhoto na linha do tronco. Ia vir de qualquer jeito, mas olha como você tem que... Vai bem devagarzinho. Olha como o Ruff tem que decidir se vai vir na cabeça ou no tronco muito rápido, ó. Primeiro ele tira o tronco e ele vê no meio do caminho, ó, que o negócio pode ser perigoso, tá ligado? E aí ele tira, tipo assim, mano, você tem que decidir em menos de meio segundo, pô. É um negócio absurdo, bizarro. Né? É um negócio bizarro, mas o Ruff saiu muito bem dos primeiros golpes do Fiziev. Já era sabido também que é um padrão que provavelmente o Ruff já tava ligado, que os primeiros golpes do Fiziev tendem a ser chutes na perna, e ele variava muito entre chute no joelho e chute na panturrilha, né? Mas ele teve que lidar com coisas muito parecidas no Contender, então, inclusive o cara era mais alto e um pouco mais rápido até que o Fiziev, então ele lidou muito bem com a saída do chute no começo. E, mano, passando isso, deu pra ver que o Fiziev tava na maldade, irmão, porque ele tentou quedar logo de cara, ó, emendou sequência de novo. Não joga muitos jabs, vocês vão ver o breakdown depois do Fiziev que a gente vai postar. Cara, o Fiziev não joga muito golpe reto, então ele emendou os cruzados pra já tentar a queda no primeiro 1 minuto e meio de luta, mano. O bicho tava na maldade, igual ele fez com o Justin Gaethje, tentou surpreender, mas o Ruff mostrou, mano, que defendeu fácil as quedas do Fiziev. Por mais que o Fiziev tenha poucas quedas na carreira, foi a primeira vez que alguém defendeu uma queda do Fiziev, mano. Ele tinha tentado 4 Ele tentou uma investida ali e o Ruff meio que desligou rápido, né? Ele nem se comprometeu muito pra tentar quedar, né? Tipo, ele já viu e falou assim, puta, já não vou, depois eu tento de novo, né? Exato. E outro padrão muito claro, volta um pouquinho, um padrão muito claro de esquivo do Fiziev é que ele gosta muito de esquivar caindo com a cabeça pro lado esquerdo, cara. E o Ruff conecta umas 2 mãos nessa caída dele aqui de encontro, cara, juntinho, que eu fiquei impressionado, cara. Não, você vai ver as magias que o Ruff preparou pra isso. Cara, e assim, por mais que os golpes do Ruff sejam um pouco ortodoxos, me pareceu que ele não tava inventando muito. Jogou assim, jab direto, chute e joelhado, irmão. Cara, eu achei que, inclusive, que ele não ganhou o primeiro round. Volta um pouquinho. Eu achei que o Fiziev ganhou o primeiro round. O Igor também achou, os juízes não, né? 2 juízes marcaram o primeiro round pro Ruff. Eu marquei pro Ruff e vou te mostrar por quê. Tá. E esses chutes do Fiziev na perna do Ruff tava me deixando cabreiro também, cara. Exato, cara. Isso daí é assim, não dá nada até a hora que dá. A hora que dá, fudeu. Né? Total. Tipo... E você vê, nos chutes na panturrilha ele conseguiu sair bem, ó, mas quando ele variou pro joelho, o negócio pegou firme, irmão. Pegou firme e eu tive a impressão que o Ruff sentiu essa aí, mano. Sentiu, com certeza. Ele deu uma dobrada, pisou meio esquisito, tá ligado? Lá, tipo, parece que ele tentou deixar o joelho, mas não deu tempo, tá ligado? Tipo, ele tentou jogar o joelho pra fora, ó. Pau! E foi bem no joelho, ó. Foi bem, tipo, embaixo da rótula, assim, tá ligado? Nossa, ó lá, ó, agora, ó, pisão. Tá louco, filho. E de novo, né, o Fiziev, mesmo depois do low kick, de novo na maldade, tentando sujar um pouco a luta, e logo em seguida, depois do chute, ó, o Ruff indo na movimentação lateral, o Fiziev investe na tentativa de grudar de novo, ó, se liga. Ele investe na tentativa, a luta dá uma embolada por conta que ele trabalha um hook na linha de cintura, e a luta dá uma embolada, mas se liga como a reação do Ruff tá ligeira em relação a isso, ó. No momento em que a luta embola, rapidamente o Ruff pisa com o pé direito para fora e já tem espaço para rodar, para não ficar na grade, para sempre estar dominando o centro do octógono, mano.
E só que isso vai para os dois lados, porque o Fiziev, eu marquei no relatório, cara, o Fiziev fica menos de 10% do tempo da carreira dele no UFC atrás dessa risca. Então, no momento em que eles desconectaram, olha a velocidade com que o Fiziev já volta pro centro. Volta pro meio, né? E vai pra luta, e vai pra uma luta mais limpa de novo, mano. Então, era luta de alto nível, só que provavelmente, cara, o Ruff sabendo disso, e se liga, esse step kick, mano. Esse step kick pegou doído, velho. E o primeiro ele joga alto e esse ele joga baixo, né? Exato. E outra coisa muito interessante, olha como a mão direita do Ruff ele joga de um jeito diferente, mano. Tanto na entrada, e o Fiziev de novo caindo pro lado esquerdo. E essa já conecta. Conecta no peito. Ah, pega no peito? Pega no peito, cara. Não conecta limpo, mas olha o molde do soco, como é diferente, e a saída também, né? Você vê como o Ruff consegue sair torcendo todo esquisito, cara. E olha que curioso. Meio aberto, assim, né? É muito louco, né? É muito louco, mano. Um jeito muito único de... Ali atrás, ó. Aqui, ó, principalmente, quer ver? Ó, dá pra ver perfeito, ó. E assim, parece que é no susto. Aí, ó. Exato. Armado, parece uma aranha, cara. E se você ver a primeira vez o jeito que ele sai, parece que foi no susto. Mas, mano, toda vez ele joga assim, e os caras nunca conseguem pegar de contragolpe exatamente porque ele sai assim, mano. Um jeito muito pouco ortodoxo. Só que, cara, provavelmente o Ruff também reparou que o Fiziev não lutava encurralando, e ele obrigou o Fiziev a lutar encurralando, mano. E é um negócio que ele não se sente muito confortável, e aí volta um pouquinho. Outra coisa que, estatisticamente, o João Mantilha me ajudou nos mapeamentos, para mostrar que de canhoto, era mais de 70% dos golpes do Fiziev era chute no corpo, cara. Então, se ele trocasse para canhoto, era isso que vinha. Não queria chutar, entendi. Não tinha outra coisa. E o Ruff estava muito ligado com esses chutes na linha de cintura. E saiu da grande maioria deles. Você vê que os que pega é mais de step kick de destro, porque de destro ele tem mais variações de golpe, cara. Outra coisa que ficou muito clara foi os jabs do Ruff, que, mano, ele fincou muito bem movimentando para lateral. E as saídas dele estavam sempre muito consciente pro contragolpe. Essas quebras de ritmo dele... também mostrando, e você vê que os dois tentam se encostar no limite, né, mano? Ninguém afunda nada de golpe, mas o Fiziev também, como mostrou no relatório que a gente vai mostrar ainda no MMA hoje, é que quando é reativo de mão, ele sempre entra cruzando. Então, proativamente ele chuta e reativamente ele soca. Então, foi um negócio que se confirmou nos mapeamentos. Olha essa mão. Volta um pouquinho. Mano, aí foi coisa de gênio. Eu nunca vi o Ruff fazer isso numa luta, tá? Volta um pouquinho, volta mais um pouquinho. Você vê que o Ruff encurralado, ele tem recurso, mano. Volta mais um pouquinho, diferente da maioria dos Fight Nerds. Porque a maioria dos Fight Nerds não gosta de lutar perto na grade, e o Ruff se propôs a lutar na grade o tempo inteiro e se deu muito bem, ó. Ele finta o joelho com a perna da frente trocando de base, e ele usa essa finta para ganhar o ângulo por fora, ó. O Fiziev sai aqui, ó, com o shoulder roll. Ele se encolhe, né? Ele sai com o shoulder roll assim, ó, e ele aproveita esse movimento do Fiziev, ó, para usar a base de canhoto para empurrar, para pisar para fora, ó. Bum! E arruma esse ângulo, e aí mesmo que não encaixou, ele arrumou um ângulo para mão direita. Bum! É uma biomecânica... É muito avançado, né? É uma biomecânica diferente, mas é um conceito muito parecido com o que o Jean usou com o Arnold Allen. Só que do outro lado também tem, ó. Finta de joelho, troca de base, finta de novo, mas não joga nada e avança para achar a mão de trás. Então, mano, você vê que achou, né, cara? E achou, mano. É alto nível dos dois lados, irmão. É verdade. Assim, em match... Essa aproximação do Fiziev foi linda, né, cara? Porra. Mano, em matchup, assim, você vê, ó, quando ele chuta a panturrilha, ele não acerta, mano. Às vezes que ele acertou, ele mirou no joelho do Ruff. E, assim, em questão de matchup, de estilos de striking, mano, foi a luta mais interessante uma das lutas mais interessantes que podiam casar no ano. E aí, de novo, como o Fiziev sempre cai com a cabeça pro lado esquerdo, tava de canhoto, o Ruff foi e bum, cai pro lado esquerdo aí. Nossa. Então, bobão. E, mano, pegou a canela firme. E ele desce a perna dando soco. E ele desce, mano. Ele fez isso algumas vezes na luta e funciona. Não vamos perder oportunidades, né? Mano, e eu já vi o Israel Adesanya dando knockdown no Derek Brunson assim, mano. Joga o question mark e bate do mesmo lado. Na descida do chute já tá dando um soco junto. Exato. E no replay deu pra ver que o Fiziev, ele sentiu, mano, aquele chute mão. Ele balançou, só que como a base dele é muito firme, ele não fez a dança da galinha, tá ligado? Porque o cara defende aqui, cara, mas... tá louco, uma luvinha? O cara meio que transfere, né? Não é... Tá louco.
E, mano, de novo, olha como o Fiziev tem dificuldade. Ele não investe, tipo, não coloca tudo. Para um pouquinho. Volta só um pouquinho. Ele não coloca tudo a perder nos golpes, porque mesmo que o Ruff erre o soco, que pela finta do Fiziev, ele não investe, tá ligado? Esse cara. Eita, preula, caiu minha câmera. Esse cara erra muito pouco os golpes, mano. E aí, um dos momentos que. Volta um pouquinho, um dos momentos que se entra, irmão. Ia ter sido um dos momentos mais geniais que eu já vi o Ruff fazendo isso em sparring, mano. Ele tá completamente encurralado, não tinha como ele tá mais encurralado que isso no corner. Ele dá um passapé, volta um pouquinho, ele dá um passapé com a perna esquerda na base do Fiziev, que desequilibra o Fiziev um pouquinho, ó. Era pra ter desequilibrado mais, imagino eu. Nem notei. Ó, ele usa a perna esquerda pra, bum, bate na base do Fiziev. Não dá pra ver com tanta clareza. Essa caidinha aqui, então. Isso, essa caidinha, ó, ele dá tipo uma rasteira. E aí eu já vi vários caras caírem assim, mas caírem de joelho no chão. Pra assim que ele estivesse caindo, o joelho cravasse, tá ligado? Nossa. O joelho cravasse e depois, só que não pegou o joelho, então na descida já dá outro golpe. É animal, né, cara? Mano, se isso aí funciona, aí volta mais um pouquinho. Nossa. Mano, olha essa finta do Ruff, mano. Olha como ele tá ligado tanto pro jab do Fiziev, quanto pode servir de finta também, ó. Ele cai a cabeça com tudo pra um lado, pro cara reagir, e aí o direto vem em 2 tempos, ó. Mano, essa luta podia ter acabado aí. Aquele direto absurdo, podia ter pego no primeiro round, mano. Exatamente, porque é cópia do que ele pegou no segundo, né? Exato. E o que dá pra perceber? O Fiziev no reativo sempre cruza. Sempre cruza com a mão da frente, mano. O reativo dele é sempre de cruzado. E esse upper dele esticado, cara, é um upper muito diferente. Ele sempre cai. É uma marca do Ruff, né? É até estranho de olhar assim. Você fala, caralho, né? Como é que um cara com um strike tão bom Nossa. dá um. É que tá tarde, o telefone quer deitar. Que isso, desligou a câmera, agora já era. Calma aí. Que loucura. Pera aí, porra. A câmera tá instável, tá instável. Terremoto em São Paulo. Mas, mano, o jeito que ele joga os golpes é muito diferente, mano. Vários golpes que ele joga com a mão direita, ele já cai na de canhoto de tanto que ele afunda ela, assim. Só que ele consegue afundar sem se expor, é muito doido, cara. E aí, de novo, o Fiziev fintando o frontal com a perna direita, caindo na outra base. E mesmo que ele erre, ele ainda tem outro chute logo em seguida. Então, mano, esses chutes, principalmente de destro, foi o que mais magoou o Ruff. E do outro lado, o Ruff também, sabendo que era difícil chutar a cabeça do Fiziev, jogou rodado na linha de cintura e funcionou, mano. Pegou limpo, tá ligado? Pegou limpo, pegou firme pra caramba. O Fiziev, em alguns momentos, jogou esse cruzado isolado já pronto pra esquiva. Era um negócio que ele já jogou em algumas outras lutas também. Provavelmente o Ruff tava ligado nisso. O cara é muito sinistro, né? Segundo round, hein? Exato. E ó, olha como o Fiziev... Como é bom assistir sabendo o que vai acontecer, né? Olha como o Fiziev é ligeiro, mano. Se liga, o Ruff, ele tá com a mão direita tentando matar a mão esquerda do Fiziev. Só pra sobrar a mão direita do Fiziev e ele já ser um pouco mais previsível saber o que o Fiziev vai jogar. Só que o Fiziev se liga que o Ruff tá chamando isso. Então, todo momento em que o Ruff tenta chamar a mão direita do Fiziev pra trabalhar o contragolpe, o Fiziev nunca entra de mão. Sempre entra de chute e acaba quebrando o ritmo e deixando o Ruff mais em dúvida e mais confortável. Mas olha o nível da troca, ó. Jab, puxa. Caralho. Mano, tá louco, fi. Ó, jab, o Fiziev cai pro lado esquerdo, cruza e já tem a esquiva de novo, mas toma na volta. Brau. Mano, em trocações um pouco mais longas. E essa é uma das horas que eu falo que o Ruff é muito preciso, né, cara? Olha a diferença, olha isso. Olha a noção de espaço, de tudo que ele tem. Tipo, isso daí, qualquer outro cara, o Fiziev ia conseguir levantar. O Ruff pega ele na descida e vai certeiro, né, cara? É o famoso time gigantesco, né, irmão? Time gigantesco mesmo, cara. Não tem jeito. Gigantesco, é absurdo. E de novo, o Fiziev tem uma carreira absurda de Muay Thai. O Maurício Ruff tem 12 lutas na vida, mano. É um talento nato, mano. É um talento nato, tá louco. E, de novo, não só como a mão direita dele, ele encaixa de jeitos diferentes, mas como ele sai de jeitos diferentes também, mano. Se liga. Ele sempre cruzando na resposta de novo, o Ruff sempre ligeiro pra proteger. Mas olha como a mão direita do Ruff encaixa de um jeito diferente, cara. Não só encaixa, como a saída também
né, muito pouco ortodoxa, mas vem funcionando, cara. É um negócio impressionante, ó. Bum, ele joga a mão direita, ó. Você vê que dessa vez ele joga mais aberto, esperando que o Fiziev caia pro lado esquerdo, né? Esperando Cara, que o esse é o... A thumb? Essa é a thumb. Essa é a thumb. Não sei, e se for na hora do soco? E se for na hora do soco? Não, mas essa aqui tá bonita, cara. Olha esse... Ó. Não, tá lindo isso aí, cara. Não, o movimento tá perfeito, né, É, mano? aqui, ó. Vai. Thumb, 15 minutos, vai assim. Pô, tá muito engraçado. Os caras tudo comentando no outro vídeo. Os caras fizeram careta e fizeram a thumb mesmo. 15 minutos. Mas volta um pouquinho, mano. Olha o jeito que ele sai desse cruzado, cara. E de novo, a resposta do Fiziev foi um cruzado. Dois bêbados. Uou! O que tá acontecendo aqui, UFC? Muito... Os maiores strikers da história. Uau! Porra, Muito doido, mano, o jeito que ele sai. Sério, eu preciso entender como é que funciona essa parada. Porque, mano, e de novo, Fiziev começa a criar padrões muito claros, né, mano? Cair sempre com a cabeça pro lado esquerdo, responder sempre com o cruzado com a mão da frente. Então, mano, não crie padrões, senão o Maurício Ruff vai te pegar, irmão. Tá maluco. Com certeza. Porra. E se pegou, né, velho? Ó, tá chegando, hein? Exato. Aí você vê, ó, vê de novo como a direita estava engatilhada e como, de novo, o que era reativo do Fiziev era o cruzado, mano. Tanto era o cruzado que é o quê? Terceira, quarta vez que isso se repete. E aí, de novo, ele tenta fazer aquele do primeiro round, ó. Ele tenta fazer o passapé pra pegar de joelho, ó. Só que aí o passapé acaba funcionando pra tirar a base do Fiziev rodado. Olha lá, ó, caralho, cara. O timing, você vê que o timing na hora que vai pisar, ele tem, tá ligado? Não dá pra adivinhar o golpe. Aí tem que ser no tempo de reação mesmo. Mas ele tava... E de novo ele tava totalmente encurralado, né? Quando ele tava chegando naquele canto ali, ele tinha essa na manga de fazer a rasteira trabalhar o joelho. E aí de novo, ó, ele explorando o toque do direto e de novo a reação do Fiziev é jogar o cruzado. Então o que o Ruff resolve fazer? Ele falou, se ele tá jogando o cruzado no primeiro tempo, eu vou fazer uma finta no primeiro tempo para ele fazer o movimento do cruzado e vou pegar o direto antes, ó. Pum! Ele vai cruzar. Pum! Peguei antes. Nossa. Cara, você vê, tipo, ele não joga o direto. Acho que essa vai ser a thumb. Falei, pô. Confia no cara. Caralho. Vamos de novo, então? Vamos de novo na thumb? Não, eu dou um print depois e uso. Mas volta um pouquinho. Caralho. Cara, olha a forma como o Ruff vê que o cruzado tá vindo de reação. Volta mais um pouquinho. E aí ele usa Agora pode ir. Ele usa o primeiro movimento só pro movimento do cruzado começar, cara. Ó, ele faz pum, só pro cara fazer assim, ó, e ele pega antes. Ó, pum! É. Tá ligado? E aí o movimento do cruzado vai sair e ele pega antes. Pô, absurdo. O que dizer de Maurício Ruff? E, mano, eu nunca vi o Rafael Fiziev assim, cara. Pô, ele foi nocauteado Olha isso, cara. Ele foi nocauteado na estreia. Mano, o estalo que esse soco deu foi assustador, mano. Parecia Power Slap, tá ligado? Olha que bizarro essa cena em câmera lenta, cara. E, mano, o Ruff não errou na volta. Imagina. Já chegou acertando o outro. E é só bazucada, fi. Eu nunca vi o Fiziev perdidinho na luta, assim, principalmente na trocação. Ele foi nocauteado na estreia, mas foi, assim, um golpe rápido que pegou no início de round. Agora, assim, numa luta limpa, ele obrigando o Fiziev a encurralar, colocando ele numa posição no octógono que ele não tá acostumado, foi coisa de gênio, irmão. Foi coisa de gênio. O que falar de Maurício Ruff? E um negócio curioso que eu achei na hora do Ground and Pound, ó, é que ele usa a própria cabeça pra manter o Fiziev com a postura cagada. Ele usa suporte, o frame, né? Em determinado momento ele, mano, põe cabeça com cabeça ali, mano. E funciona, velho. O cara fica perdidinho no pagode. Ele trabalha muito bem no Ground and Pound. O juiz tá assim, tá se mexendo, eu vou deixar, tipo... Macho. Né? Caralho. Você tá respirando ainda, então continua. Simplesmente macho, irmão. Não tem o que fazer. Nossa. E aí, no momento em que o Fiziev tentou levantar, tava perdidinho de costas, não tava vendo nada. E olha esse upper, moleque. Pô! Nossa. Você tá louco, mano. Você vê que no momento em que a luta fica pegada, é tanta pressão, ó, que, mano, pega a coxa
no queixo do Fiziev e parece que foi um coice de mula. Isso, olha como o bicho... Foda, né? Caramba. Quando os dois colidem, mano, olha como o Fiziev tá mole. E Maurício Ruff se redimiu? Se redimiu da derrota? Cara, você tá louco. Tá maluco. Se colocar qualquer striker com o Ruff, mano. O Ruff provou que pode nocautear qualquer um. Não parou ainda, cara. Não, inacreditável. Tava pior que o Herb Dean com o Rockhold Weidman, lembra? Não, pode matar, o Herb Dean também deixou o Dan Hooker perder uns 5 anos de vida ali. Parecia que foi punição pela burrice do Dan Hooker, assim, né? Agora bate. Olha isso. Bate. Não, absurdo. E o Ruff se emocionando no final do... Não, foi demais. Foi demais, mano. Tá louco. Muito bom mesmo, de verdade. É isso. Uau. Irado. Então, ó, comenta aí o que vocês acharam, deixa um like, se inscreve. Se não tiver nada pra comentar, manda um emojizinho só pra ajudar no engajamento do canal. Segue o Henricão no Instagram, segue a MMA hoje também. Estamos de volta. Deixa o like. O mais importante é deixar o like. Porque se deixou o like, o próximo vídeo o YouTube te recomenda de novo. Aí você volta e assiste, tá bom? Justo. Tamo juntos. Nice.